Olá, meu nome é Regis. Hoje é 9 de maio de 2025 e vou gravar mais um vídeo da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, que já, alerto, não tem muita igreja, não tem muito Jesus. Jesus é entendido como uma idealização e por isso é uma, então, concepção pragmática nossa, minha, do que seria Jesus, qual a sua função para os crentes da igreja, da concepção pragmática de Jesus. E hoje eu quero falar da questão da, seguindo então a reflexão sobre as religiões que acreditam que há uma vida antes e depois da morte, né? A questão de para que serve a vida terrena, esta vida biológica, encarnada, ressomada, conforme a tradição vai caracterizar. Tem até uma tradição mais recente que diz que esse mundo físico é o mundo da terceira dimensão. O uso de terceira dimensão aqui não é muito feliz e leva a uma série de complicações, até porque o mundo imediato, vamos dizer assim, espiritual, é considerado o mundo da quarta dimensão, né? E teria a quinta, sexta, sétima e sei lá quantas mais dimensões. Mas a ideia aqui é a seguinte: esse mundo das três dimensões espaciais e uma dimensão temporal seria a tal da terceira dimensão, que é muito concreta, né? Então ela é uma dimensão que tem mais certa estabilidade e, nesse sentido, uma certa rigidez, né? A quarta dimensão seria, digamos assim, neste mesmo espaço físico, poderia estar espíritos, né? Então podem ter obsessores, ou pode ter, como é que se diz, mentores espirituais, ou guias espirituais, ou na tradição do Valdo Vieira, amparadores, né? E essa quarta dimensão, então, seria esse momento mais próximo aqui do mundo material, físico, da dita terceira dimensão, só que ele teria uma, um aspecto, uma plasticidade muito mais permeada pela imaginação, pela vontade, pelo desejo. Então, as pessoas no nível mais baixo e material da quarta dimensão estariam, sei lá, de modo geral, uma espécie de interminável Cracolândia, ou, sei lá, uma, uma interminável cena distópica, assim, de um futuro pós-apocalíptico em que está tudo em ruínas, né? Saindo um pouco dessa parte mais baixa da quarta dimensão, haveria ambientes mais ou menos parecidos com como a pessoa lembra que era a terra, a cidade, ou sua casa, né? E aí, inclusive, digamos, alguém que viu esse apartamento aqui antes dele ter as paredes pintadas e está com os móveis nessa disposição, talvez o visse com as paredes pintadas da cor que ele lembra, que marcou mais ele, e com a disposição dos móveis na disposição em que ele mais lembra, etc, etc. E as pessoas nesse ambiente podem até não se dar conta de que estão mortas, que estão na quarta dimensão. E na quinta dimensão seria a mesma coisa, só que mais leve, né? Menos. Aí também há controvérsias, as pessoas que estão mais atrapalhadas quando morrem não conseguem ir para a quinta dimensão, elas estão na quarta dimensão, meio perdidas. E toda aquela coisa de nosso lar e cidades espirituais de recuperação, tipo uns grandes sanatórios, né? Também seriam todos na terceira dimensão. E tudo isso também é chamado de umbral, né?
Então os espíritas chamam de umbral, ultimamente tem um pessoal que chama de quarta dimensão, e eles meio que conversam uns com os outros e acabam meio que pegando essa terminologia uns dos outros, né? E essa tradição de dizer que há um mundo espiritual, ela é bastante grande, tem em mais de uma cultura, mas uma grande referência são as culturas da Índia antiga, da antiguidade da Índia. Bom, a minha questão é, se tem tudo isso com tantos recursos no mundo espiritual, no mundo astral, para que serve a encarnação, né? E aí até um vídeo bastante estranho de um cara com muita didática, né? Muito mais didático que eu, com certeza. Mas que sempre está falando, faz um pouco um discurso daquele pessoal que ensina como ganhar dinheiro, como buscar a prosperidade, né? Se não me engano, ele é meio influenciado pelo Hélio Couto, né? Ele gravou um vídeo, eu vi vários vídeos de todas essas pessoas, do, como é que é, não sei, o Cortes Paranormal, que é um cara de turbante, e um outro cara que tem uma tatuagem de uma coisa meio mecânica no braço. Vídeos do Valdo Vieira, Valdo Ribeiro, e tem um gordinho muito bom que fala mais da perspectiva oriental, hindu e tal, né? Que agora não tô me lembrando o nome. Tem um cara que era músico, aí estava fazendo medicina. Ele e esse gordinho que eu esqueci o nome. O músico é não sei o que Calderon. Saulo Calderon, O gordinho, que é muito mais velho do que o Saulo, acho, uns 20 anos pelo menos, tem muito mais experiência. Os dois são muito da projeciologia, da projeção do corpo fora do corpo durante o sono, durante uma leve descoincidência, como dizia o Valdo Vieira. Então eles têm esse superpoder que todos em tese poderiam desenvolver pelo menos um pouco de, principalmente durante o sono, mas eventualmente se concentrando um pouco, estar conscientes e despertos fora do corpo e lembrar dessas experiências quando voltam para o corpo, né? Então, eles são muito ricos em relatos de experiências nessa situação. E aí, todos eles relatam uma parafernália gigante de recursos, né? Planejamentos que duram séculos, né? Então o Valdo diz que já estava estudando para como é que é? Para ressomar agora, sei lá, em 1930 e alguma coisa, para fazer então a projeciologia, né? Então ele viria a superar vários erros e bobagens que o Allan Kardec não teria feito direito, porque não teve tempo, porque era muito difícil na França, mais ou menos pós-Revolução Francesa. Na verdade, o Allan Kardec pegou mais o período do Napoleão III, né? Mas acho que morreu antes da Guerra da Prússia. Na verdade, eu não sei quando é que ele morreu. É interessante a minha ignorância sobre uma figura tão falada. Vamos ver aqui. Allan Kardec. Kardec. Wiki.
69. Morreu um ou 2 anos antes do fiasco total da Guerra Franco-Prussiana. Mas então eu vou mostrar, sem mais delongas, né, o que eu escrevi. Então, como é que eu faço mesmo? Vou fechar dispositivo de captura de vídeo. E aí vou aqui para o YouTube. Então eu escrevi num vídeo daquele rapaz que meio que ensina como atrair a prosperidade, etc, etc. Então ele faz um vídeo sobre, são, sei lá, 15 lições para ter sucesso na vida, alguma coisa assim. E aí ele fala qual seria a razão da encarnação, qual seria a utilidade, usando essa terminologia de dimensão, etc, etc. E aí eu escrevi isso aqui. Estou há algumas semanas tentando entender a função da encarnação. Não está fácil porque, por um lado, aparentemente há mais recursos na alegada quarta dimensão. Por outro, a dita terceira dimensão, a nossa aqui, é terrivelmente mal gerida. Isso é, seria muito mais eficiente levar rapidamente o planeta para níveis tecnológicos que permitissem, está escrito errado aqui, né, a encarnação de bilhões ou trilhões de consciências, sem tanta escassez de oportunidade de encarnar, né? Coisa a rigor só aliviada significativamente após o desenvolvimento dos fertilizantes químicos e das armas químicas, a partir do desenvolvimento por Fritz Haber, Nobel em Química em 1918, da síntese industrial de amônio. Então, o que eu estou discutindo aqui? É muito estranho que, com todos esses ministérios de um monte de coisa, conforme o nosso lar, né, com toda essa ideia de um longo planejamento, com uma gestão muito detalhada, com amplos poderes de interferir, sei lá, no acidente de automóvel que alguém vai ter, e aí o cara tem a experiência de quase morte, aí tem lá umas experiências, aí diz, não, mas tu pode voltar se tu quiser, aí o cara volta porque ele quer, e vive mais um tempo lá para fazer alguma coisa, sei lá, cuidar de um filho, ou só para dar o relato da sua experiência de quase morte, etc, etc. Então parece que há um amplo poder de manipulação das situações. E aí a questão, eles dizem, olha, sempre tem, para cada pessoa encarnada tem uns 8, ou pelo menos mais um desencarnado. Então, se atualmente a população é de 8 bilhões, deve ter outros 8 bilhões na fila, entre aspas, né? Isso não faz muito sentido, né? Então, por que eles deixaram a humanidade tanto tempo, tão atrasada, que a exploração dos recursos permitia manter, sei lá, uns 100 milhões de habitantes em todo o planeta durante milhares de anos? Seria muito mais lógico desenvolver a humanidade tecnologicamente e as pessoas poderiam encarnar a rodo, né? Sem ter que ficar muito tempo perdido, etc, etc. Tem inclusive a versão do Valdo Vieira que diz que tem havido um processo de reurbanização dos ambientes da quarta dimensão. Ele não chama muito assim, das comunidades extrafísicas, como eles chamam, né? Das pessoas que estão mortas, desencarnadas, que não estão somadas, ressomadas. Então, ele diz que tem todo um monte de especialistas que resolveram fazer o seguinte plano mirabolante. Como a quarta dimensão mais baixa, o chamado umbral, né, o Valdo chama de baratrosfera. Eu pensava que era baratosfera, pensei, pelo visto é o lugar onde, tipo,
Não sei se a imagem que ele quis fazer aqui é o lugar largado às baratas, né? Não, mas baratos parece que tem a ver com abismo e que também é associado ou utilizado para caracterizar algo com uma noção cristã de inferno. Né? Mas, então, essa grande Cracolândia, essas grandes favelas em ruínas da baratrosfera, né? Estaria num processo de, assim, as retroescavadeiras espirituais estão botando tudo abaixo e reconstruindo de maneira melhor. E aí esse monte de gente morta que estava lá estaria sendo encarnada ou ressomada à força, né? E é por isso que essas gerações desde 1950 são terríveis, né? Eu incluído então, né? O Valdo é de 1934, alguma coisa assim. Então a ideia é mais ou menos a seguinte: ficava um monte de gente na fila e muita gente nem ficava séculos sem encarnar, a maior parte do tempo enlouquecida nessas cracolândias espirituais, né? E alguns eram malandros, né, e estavam se aproveitando disso. Eles eram bastante conscientes e exploravam esse hospício, vamos dizer assim, ao estilo pré-movimento antimanicomial, que seria a baratrosfera, o umbral, ou as partes mais baixas da quarta dimensão. E então, a minha indignação aqui nesse texto é: não faz muito sentido isso, né? Porque se tem tantos recursos, seria muito mais prático desenvolver a humanidade, claro, controlando as pessoas que controlariam a política, né? Para evitar que aquilo que eu até já antecipo aqui, né? A mesma técnica que vai permitir como é que se diz? Está escrito aqui em algum lugar. Os fertilizantes químicos, a síntese industrial da amônia, vai ser utilizada para fazer armas químicas, né, na Primeira Guerra Mundial. Então vamos continuar lendo. Ao deixar o poder mundano ser frequentemente conquistado por consciências frágeis, que se atrapalham terrivelmente com a combinação explosiva do véu do esquecimento, aquela coisa de tu não lembrar das tuas vidas anteriores, né? Ou do teu período entre encarnações. Então, do véu do esquecimento, onde é que está isso? Com os preconceitos culturais locais, como o antissemitismo europeu, além dos dramas familiares horrendos, como incesto, feminicídio, linchamento de inocentes, temos dramas geopolíticos extremos. Não se trata de limitar totalmente o livre-arbítrio, mas de controlar melhor as macroestruturas políticas e culturais. Mas, enfim, se isso foi votado em algum nível, fui voto vencido ou nem votei. O que eu estou tentando dizer aqui? Bom, a gente se desenvolve tecnologicamente, a gente usa isso para guerra. A primeira coisa que a gente aprende a fazer é guerra, né? E isso pode complicar aquela história de, vamos botar mais gente para encarnar para eles poderem ter experiências mais estáveis, né? Do mundo material, já que no mundo espiritual o pessoal meio que se atrapalha e vai lá vai quase todo mundo para as cracolândias espirituais. Vou seguir aqui, sem muitos comentários. Sem me alongar muito mais, eu sempre digo isso e nunca cumpro, né? Sem me alongar muito mais, minha tese, que não resolve o problema anterior que apresentei, a encarnação é um meio tosco, oneroso, escasso, de limitar a liberdade da quarta dimensão, na qual nós tendemos a enlouquecer, a deformar, a estagnar. Ou seja, na melhor das hipóteses, a gente tende à estagnação na quarta dimensão, pelo menos até um certo ponto, né, de desenvolvimento. A gente não consegue aproveitar muito os recursos da quarta dimensão. Uma metáfora, ele fez uma metáfora no vídeo que eu estou comentando, né, da encarnação como videogame. Então vou ler aqui. Uma metáfora como a tua metáfora com os videogames, isso é, da encarnação como um videogame tão radicalmente imersivo que esquecemos ser um videogame, é a da imobilização com tala. Essa é a minha imagem, né?
quando ainda é inchado, gesso ou pinos, quando é um fragmento pequeno ou fratura complexa de um membro cujo osso está fraturado. Isso é, a quarta dimensão é muito fluida e nós tendemos a enlouquecer nela. É liberdade demais que torna difícil nos concentrarmos em algumas, muitas, superações a serem feitas, né? Isto é, temos medo demais, ódio demais, hedonismo demais, inércia demais e tanta liberdade que não conseguimos evitar essas tendências, não conseguimos empatizar com os outros, etc. Como costumo dizer, a grande disponibilidade de comida gerou a epidemia de obesidade após uma rápida explosão populacional. Povos originários que fumavam tabaco e outras ervas e bebiam fermentados alcoólicos de forma ritual sofreram e ainda sofrem com epidemias de tabagismo e alcoolismo. De modo geral, parece que a quarta dimensão é desde sempre como uma Cracolândia para muitos, um Valhalla para não poucos e uma Belle Époque para uns poucos. Todos muito perdidos, muito à deriva, à base do lema de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mesmo não especialmente perversos, na quarta dimensão, tendemos a nos perder mais do que encarnados na dita terceira dimensão. E assim, a terceira dimensão, a encarnação, nos permite superar um pouco melhor essa tendência a enlouquecer na Dolce Vita, ou na Cracolândia, ou no Valhalla. Conforme superamos essa tendência, conforme aprendemos a lidar melhor com a liberdade e a abundância, podemos então aproveitar melhor a quarta ou quinta dimensões, ou graus ainda maiores de liberdade ou poder, né? Então esse é o meu texto, a minha reflexão nesse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o vídeo aqui. Aqui. É esse cara aqui. Lição 04, encarnação, por que você está encarnado, numa série de 15, né, que é as 15 chaves do sucesso com Hélio Couto. Mas não é com Hélio Couto, é com esse cara aqui, que eu não me lembro o nome dele. Acho que ele não é Hélio Couto, né? O que é isso aqui? O nome do canal é Luz Atômica. Então, vou voltar. Eu escrevi esses dias também num negócio do Cortes Paranormal, né? É que um cara bem estranho, um careca, que diz que é pleidiano e diz que tem todo um complô que que engana as pessoas para elas reencarnarem na roda de Sansara, que é desnecessário, etc, etc. Então tem uma teoria da conspiração espiritual, né? Um dos apresentadores pede para ele explicar direito. Eu achei muito engraçada a expressão. Explica direito esse negócio da quarta dimensão, da terceira dimensão. E aí o cara dá a seguinte explicação, que eu achei muito engraçada. A terceira dimensão são as 3 dimensões espaciais. A quarta dimensão tem um peso mais forte do tempo, então tem várias linhas temporais, e a quinta dimensão sei lá o que. Aí eu escrevi, eu não vou procurar agora, eu escrevi o seguinte: essa terminologia de terceira dimensão, quarta dimensão, ela gera uma confusão. Não, eu não comecei pelas dimensões, eu disse assim, essa questão de linhas temporais, ela confunde desnecessariamente, ela não ajuda, ela mais atrapalha do que ajuda. E que a questão da quarta dimensão e seguintes, o grande problema não é que há linhas temporais sobrepostas, o problema é que o imaginário tem maior poder de criar como se fosse material
a realidade do pensamento das pessoas, né? Aí ele faz um monte de considerações, eu acho que não é só nesse corte, né, de que algumas pessoas já estão mais na quinta dimensão e que isso caracteriza a seguinte situação. Então, duas pessoas moram na mesma rua, no mesmo bairro, em duas casas de mesmo padrão socioeconômico, só que uma foca no lado positivo, né? Então, para ela tá tudo tranquilo, tá tudo dando certo, o trânsito tá andando, né? E para outra tá tudo ruim, tá tudo dando errado, tá muito quente, o trânsito tá engarrafado, né? Aí eu comentei, né? Não, se isso faz algum sentido, é mais ou menos o da questão da clássica figura do duas pessoas veem o mesmo copo e uma diz, bah, está meio cheio, e a outra diz está meio vazio, e a que diz que está meio cheio está então contente, e a que está vendo meio vazio está descontente. Então a mesma situação objetiva pode ser encarada com uma perspectiva mais otimista ou positiva, ou mais negativa, né? Essa questão da, da terceira dimensão, eu vejo ela como uma sandbox, como uma caixinha de areia do parquinho de diversão, né? Aqui geralmente tem, ou onde tem o escorregador desemboca numa caixinha de areia, ou tem uma caixinha de areia dedicada que é só para as crianças, sei lá, com um baldinho e uma pazinha de plástico, fazer um castelinho de areia, alguma coisa assim. A gente não fala muito em caixa de areia aqui no Brasil, mas a expressão sandbox ela é bastante usada. Por exemplo, no exemplo da computação ou dos videogames, mais especificamente. Tem a versão sandbox, que é a versão, digamos assim, segura, protegida e tudo mais. Então, a gente poderia entender este vale de lágrimas para tantos, né, como um ambiente mais concreto, material, que permite também uma certa subjetividade. Algumas pessoas viajam muito e algumas enlouquecem, ficam meio perdidas, mas é mais estável, é mais fácil não enlouquecer, então, na minha interpretação aqui, do que seria caso exista esta quarta dimensão ou o mundo astral, notadamente para as pessoas que estão mais presas à matéria e não conseguem aproveitar esta plasticidade da quarta dimensão do mundo espiritual e do umbral da baratrosfera para se referir aos lugares mais conturbados e baixos, que eu acho que é mais caracterizável como uma cracolândia. Eu acho que nesse vídeo que eu apontei ali para vocês, daquele gordinho ali que diz com Hélio Couto, mas eu acho que ele não é o Hélio Couto é um outro cara bem mais velho, que eu nem sei se está vivo, se está encarnado. Ele fala alguma coisa, ele caracteriza, ele é muito didático, né? Ele caracteriza como uma espécie de grande cracolândia. Então a minha teoria é essa, né? Para que serve a encarnação? O meu modelo ali no meu texto é como uma tala, né? Ou um gesso, né? Ou sei lá, uma armação metálica para prender aqui nas extremidades dos ossos, para que o osso possa se solidificar ou até mesmo crescer, que é um tratamento terrível para ossos longos, tu vai mantendo uma fratura e ela vai tentando se unir e vai formando ali no sangue coagulado, ela vai formando o osso novo e tu vai sempre esticando mais ou menos a tortura que o pessoal está mais ou menos acostumado com os aparelhos ortodônticos. Tem versões para ossos longos que vai esticando cada vez mais. Enfim, a encarnação seria uma forma de estabilizar algumas estruturas mentais que, sem treinar muito tempo encarnado,
a maioria das pessoas enlouquece, e mesmo as pessoas assim, que já têm um certo domínio, elas tendem a cair num certo marasmo, uma certa continuidade. Eu escrevi uma vez um início de um romance, um romance de ficção científica, em que uma mulher relata então que ela viveu milhares de anos imaginários num futuro hipotético, né, que pode não se realizar daquela maneira. E ela descreve que lá pelas tantas as pessoas tinham uma longevidade tão grande que isso gerava um problema, mesmo elas tendo saúde física, né? Digamos que a gente vivesse por 10 mil anos com mais ou menos o corpo que a gente tem ali entre os 25 e os 30 anos. Digamos que esse seja o auge, pelo menos físico, né? E com uma mente não deteriorada. Mesmo assim, haveria o seguinte problema. Imagina que eu, por exemplo, a minha adolescência foi nos anos 80, né? Então, em 1980 eu tinha 11 anos na primeira metade do ano e 12 anos na segunda metade do ano. Eu faço aniversário mais ou menos no meio do ano. Então, 12 anos começa a adolescência. Então, a década de 80, então dos 12 até os 22 anos, foi mais ou menos a minha adolescência e meu momento de jovem adulto, né? E aí, no meu caso é um pouco estranho porque eu não ouvia tanto rádio, eu gostava mais de discos que eu comprava na banca de revistas naquela época, discos de vinil. Depois vieram os CDs, os compact discs, mas então eu não fui muito influenciado pela música que tocava em rádios ou na televisão, em shows, né? Mas de modo geral as pessoas são muito influenciadas pelo que toca na televisão, no rádio, ou atualmente, sei lá, no YouTube. Hoje em dia é meio complexo porque tem uma diversidade muito grande. Então, se tu juntar 20 jovens aleatoriamente, pode ser que eles não sejam fãs de bandas, mas não da mesma banda. Cada um é fã de um grupo diferente, porque tem muita variação. Quando eu era jovem, eu não era fã de bandas, eu era fã do Tom Jobim. Mas meus amigos, eles todos gostavam muito do rock and roll brasileiro. Como é que é? RPM, Ultraje a Rigor, mais vetusto ainda, Blitz. Aí, digamos, agora estamos todos com 56 anos, mais ou menos, alguns 57, 58, 59, alguns com 52, 53. Mas então, eu meio fora dessa lógica, os meus amigos estão muito influenciados por aquele momento histórico das músicas populares. E eu muito influenciado pelas músicas que eu ouvi mais naquela época. Como eu gostava de música erudita, eu sempre fui acostumado a gostar de muitas coisas muito diferentes, sei lá, Bach, Chopin, Beethoven, Brahms. E algumas coisas eu fui desenvolvendo gosto aos poucos. Então, eu gostava muito do Brahms já naquela época, mas eu conhecia, acho que só o concerto para piano número 2 e conhecia umas músicas folclóricas dele, que eram o que veio naquelas coleções de discos que se comprava em banca de revista. Depois é que eu conheci as sinfonias, gostei muito, e eu cheguei a cantar no coral da URGS o Ein Deutsches Requiem, não é Requiem.
eu participei do coral da URSS, que fez uma participação junto com o coral da OSPA, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, regida pelo maestro Kurt Redl, etc. Mas enfim, o importante aqui é que a gente até muda um pouco o gosto, mas mesmo assim, muitas das nossas preferências, gostos, estética, fica influenciado por aquele momento em que fomos jovens, em que tínhamos, sei lá, 15 anos ou que tínhamos 30 anos, né? E a gente fica um pouco avesso às mudanças que ocorrem depois. Não é tanto meu caso, porque eu já era avesso ao que era popular quando eu era adolescente, jovem, adulto. Mas para a maioria das pessoas, elas ficam muito fixadas com aquele imaginário, com aquele clima estético, e depois torce o nariz para todo o resto. E aí então esse meu personagem diz que se teria desenvolvido uma espécie de sucedâneo da adolescência para que as pessoas, sei lá, de 40 em 40 anos, de 100 em 100 anos, não me lembro mais o que eu escrevi, elas fariam assim um sucedâneo de adolescência, sei lá, com hormônios, ou choques elétricos, sei lá o que, para se fixar de novo as coisas daquele momento histórico, que inclusive talvez se alterassem mais rapidamente, né, etc. Então a encarnação parece que também serve para tu, se isso existe, né, para tu experimentares, para tu experimentares coisas diferentes, desapegando um pouco daquela experiência que tu teve quando tu tinha 15 ou 30 anos. Eu acho que muitas pessoas não precisariam disso, né? Mas seria uma opção para aquelas que precisassem. Isso numa perspectiva materialista, em que a gente existe, nasce, é criado por um contexto biológico e social e morre e acaba, né? Mas isso pode durar 5 anos, 20 anos, 50 anos. Atualmente não passa muito do limite bíblico, né, de 120 anos, mas nada impede que possa durar 200 anos, 10 mil anos, 1 milhão de anos. Acho pouco provável, mas até tem uma hipótese materialista na qual isso seria possível. Então, a gente começa a virar, como é que é a minha teoria de como é que não, eu não sou muito adepto da teoria do upload da consciência, porque isso só faria uma cópia, né? Mas eu acredito, por exemplo, que a minha consciência possa começar a se misturar e rodar na nuvem, uma parte dela roda na nuvem, ou seja, tem o meu cérebro, tem o meu celular, tem o meu computador, isso começa a se integrar cada vez mais num todo só, então, sei lá, eu começo a me comunicar por Wi-Fi ou por Bluetooth com a nuvem, com o meu computador, com o meu celular, com o meu relógio, meu smart relógio, como é que é? Smartwatch. E lá pelas tantas, parte da minha consciência roda fora do meu corpo, né? Assim como o próprio cérebro parece que tem funções modulares, alguns módulos poderiam estar fora do meu corpo, né? E aí a minha imagem de como poderia haver esta... Alguém, então, vai trocando partes do corpo e lá por partes sintéticas, biológicas ou eletrônicas, ou algumas mais biológicas, algumas mais mecânicas, algumas mais eletrônicas. E aí lá pelas tantas se dá conta, lá se foi a última parte original biológica. E mais algumas centenas de anos. E lá se foi a última parte biológica original ou não. E sei lá, a consciência ela se reconhece como um contínuo, isso de certo é uma ilusão, né? Mas
Nós, numa perspectiva materialista, dizemos que isso é gerado pelo corpo, né? Não necessariamente só pelo cérebro, mas pelo corpo como um todo, incluindo as minhas glândulas, então a minha suprarrenal, os meus intestinos, né? Tudo isso influiriam na geração deste epifenômeno que seria a consciência. E que é um fenômeno de uma natureza radicalmente diversa. Ela, ainda que possa haver uma correspondência bionívoca para um fenômeno no corpo e um fenômeno mental, o fenômeno mental não é um fenômeno corporal. Ele pode ter relação causal, pode ser uma via de mão única, ou seja, o corpo pode gerar a mente, mas a mente não consegue alterar o corpo. Então a gente tem a ilusão de liberdade, mas na verdade a gente é carregado pelas circunstâncias, tendo essa ilusão de uma consciência. E tem essa outra perspectiva que diz que não, que o fundamental é a alma ou o espírito. Né? Aí tem uma teoria que a gente teria uns 7 corpos mais o corpo físico, né? Então, eu brinco que é uma longa caixa de engrenagem. E um dos grandes mistérios, quando eu tento pensar na hipótese de que talvez haja um mundo espiritual para além do mero imaginário, ou seja, as coisas que eu imagino, meu pensamento mágico, para além disso, haveria uma realidade objetiva desse mundo espiritual, e essa tem uma causalidade invertida. Então, é o mundo mental, espiritual, que cria as realidades. O mundo físico, a vida encarnada, ela fica mais estabilizada, mas de modo geral há uma prevalência da mente criando a realidade. Né? Na perspectiva materialista, o corpo gera a mente que tenta entender o mundo físico, criando a realidade como um mapa, né? Uma representação que a gente volta e meia tem que atualizar. Né? Então, a gente acha que... eu me lembro que eu botei não sei o que ali na gaveta, eu consigo aqui, né? E aí, sei lá, alguém entrou aqui e trocou de lugar, né? Ou eu entrei bêbado e não me lembro que eu troquei de lugar. Então eu vou ter que refazer aquele meu modelo mental sobre a realidade. Né? No modelo que eu tinha, o controle do ar-condicionado estava naquela gaveta. Mas eu esqueci que eu cheguei meio apressado, eu tirei dali e coloquei em outro lugar. E aí, sei lá, caiu uma toalha em cima de onde eu tinha largado, em cima da cama, e aí eu fico por uns 2 minutos procurando. Mas eu tinha deixado aqui, tarará. Então, essa realidade ela é independente da minha mente, na perspectiva materialista, e a minha mente tenta formar uma realidade que é a minha teoria sobre o mundo objetivo. Na perspectiva dos espíritos, o mundo material é basicamente quase isso, mas o mundo como um todo, que tem todas essas outras dimensões, entre aspas, ele na verdade é o contrário, é a mente, é meio que a ideia do Berkeley, né? Realidade objetiva é o que Deus pensa, nós inclusive. E realidade imaginária, e eventualmente delirante, né? Ou alucinada, é aquilo que só um indivíduo imagina. Então, quando a gente diz que isso aqui, controle remoto aqui da minha televisão, que é um monitor, nós todos vemos isso aqui porque Deus pensa isso aqui. Então, isso aqui é objetivo. Aí, digamos que eu me imagino agora que se eu tivesse o cabelo comprido, né? Então, essa imagem só eu penso. Então, ela não é objetiva, ela é puramente imaginária.
realidade objetiva é o que a imaginação de Deus, e realidade subjetiva é a imaginação de cada um, que é diferente de outros. Claro que várias pessoas podem. Tá, então vamos pensar um navio, um submarino amarelo. Ele tem um periscópio. Então as pessoas estão construindo juntas, mas claro que cada uma possivelmente vai pensar uma coisa diferente. Se várias delas fizerem desenhos do que elas imaginaram, provavelmente as representações serão muito diferentes. Algumas, o objeto vai ter formatos mais arredondados, no outro vai ser mais anguloso, mais um paralelepípedo com as pontas arredondadas, sei lá. Vai ter essas diferenças, porque é puramente imaginado. Esse fenômeno acontece de maneira bastante assustadora nos relatos sobre o mundo espiritual. Então o pessoal conta coisas muito diferentes, né? Claro que é porque eventualmente eles têm experiências diferentes. A mesma coisa se a gente perguntar como é que é o Japão. Aí um vai descrever o Japão que ele conheceu, outro vai descrever o Japão que ele, outro. Aí um foi para um pessoal mais rico, outro foi para o pessoal mais pobre. Um era um pessoal mais tradicional, outro era um pessoal mais moderno. Um era um pessoal mais velho, outro era um pessoal mais jovem. Enfim, várias pessoas podem dar descrições bastante diferentes de um mesmo país, de um objeto suficientemente grande para ter muitas coisas diferentes, né? Também é engraçado como na época das grandes navegações tinha relatos muito fantasiosos do que tinha na África, do que tinha aqui nas Américas, né? Então, os exploradores tentavam até descrever direitinho, mas a imaginação se misturava muito com o que eles efetivamente tinham visto. Isso acontece, sei lá, o relato lá do ET de Varginha, né? Há uma diversidade bastante grande de interpretações do que as três meninas viram, aí o que o policial viu, os militares viram, os americanos viram em si, né? Tudo isso é bastante controverso, né? É um fato relativamente recente. Ou então como é que era Tiradentes, como é que foi o processo, qual foi o papel dele, ou ainda quem eram os bandeirantes. Os bandeirantes eram portugueses barbudos com roupas pesadas de quase couraças de couro, ou eles estavam na prática seminus ou nus junto com os tupis, que eram os seus verdadeiros guias e eram a maior parte das expedições. Então nós temos diversos relatos bastante controversos de coisas até relativamente recentes, né? E mesmo as pessoas tendo um significativo acesso às fontes, aos documentos, mas o pessoal mais viaja no sentido de imagina, do que é objetivo, do que diz, olha, o que dá para afirmar é isso e isso. Então, houve Zumbi dos Palmares? E como é que ele era? Ele era gay? O grupo gay da Bahia, até esqueci o nome do gordinho lá, que é o principal intelectual, meio que transformou o zumbi em um gay com base em alguns relatos extremamente, digamos assim, de inimigos políticos, né? E bastante posteriores, né? E claro que isso pode ser remontado até mesmo à figura do nosso Jesus da tradição cristã, o Jesus histórico, sei lá, descrito por fontes oficiais romanos ou pelo Joséfo e sei lá por quem mais, né? Ou do pessoal que diz que fez uma viagem astral e aí descobriu que o Jesus agora é tipo um governador da Terra ou do Sistema Solar, né? Há uma infinidade de descrições diferentes e que são 99% fantasiosas. Fantasiosas aqui no sentido de
as pessoas até acreditam sinceramente, né? Não estão mentindo, mas elas estão repetindo algumas coisas que foram até mentiras conscientemente apresentadas como para enganar, né? Mas a maioria das pessoas as reproduz de boa fé. Boa fé e um certo interesse, né? Não interesse necessariamente de levar vantagem sobre outras pessoas, mas de se confortar com aquelas versões. Bom, então, resumindo, se existe um mundo espiritual com relativo a uma vida antes da encarnação e depois da encarnação, o grande mistério é por que existe a encarnação. E uma explicação que eu tenho seria para que a gente tivesse uma certa estabilidade que nos permitisse aproveitar melhor certas experiências e aprender com elas. Essa explicação não é muito boa, porque o negócio é muito esquisito, né? Então, ok, a gente em tese teria o véu do esquecimento para aproveitar com maior realidade, ou seja, essa experiência que é cara, né? Então é tipo formar pilotos de caça. Então as vagas são limitadas, o pessoal demora para poder ter as experiências, né? E aí tem muita coisa que é muito estranha, muito difícil de explicar, de encaixar. Então, sei lá, o que vai aprender alguém que nasce com uma deficiência muito grande, intelectual, física, né? Para algumas pessoas, em tese, não atrapalha quase nada. Tipo, o Stephen Hawking, né? Até porque ele não podia fazer muitas coisas, ele se dedicou lá às pesquisas dele, as pesquisas, não, na verdade, concepções teóricas dele, né? E ainda assim o cara era um homem de ação, né? Como disse uma conhecida minha, o cara mexia só um dedinho e ainda assim traiu a esposa com a enfermeira. E tem também gente que diz que esse cara não tinha condições de escrever esse monte de livro, né? Alguém estava utilizando aquele ícone para apresentar suas ideias, né? Eu não sei qual é a realidade nesse caso concreto. E mais uma vez, é esse problema dos relatos muito díspares, mas mesmo sobre coisas relativamente recentes e bastante documentadas, há uma grande dificuldade, às vezes, de saber o que realmente aconteceu e por que aconteceu de certa maneira. Mas a explicação que eu dei de que a encarnação, a vida terrestre material, é para a gente ter certas experiências mais marcantes e mais estáveis, ela tem muitas falhas, porque ela foi terrivelmente ineficiente pela maior parte da história que nós conhecemos, pelo menos. Então, dos 10 mil anos de civilização lá do Raul Seixas, né? O Raul Seixas é aquele do Eu nasci 10 mil anos atrás. Então, desde os sumérios e os assírios e, sei lá, e os babilônios, e, enfim, a maior parte da história conhecida tinha muito pouca gente e, pelo visto, a fila para encarnar era muito comprida, tu ficava muito tempo esperando a chance, meio que enlouquecido na baratrosfera, na Cracolândia antes do crack, né? Que seria o mundo espiritual para a maioria das pessoas. Então, é muito ineficiente, faz muito pouco sentido. O pessoal fala muito de assistência e não sei o que mais, mas os recursos que eles parecem ter não justificam que a vida seja tão miserável, né? Então, haveria, de certa maneiras, de com pessoas um pouquinho mais experientes, que não teria então a questão do véu do esquecimento. Então, digamos, a minha teoria é de que Hitler e Gandhi, se existe mundo espiritual, os dois eram dois amigões, né?
de mais ou menos mesmo nível espiritual. Só que o Gandhi enlouqueceu menos, né? Tinha lá as coisas dele de como é que é? Ele ficou muito tempo que nem o Luís XVI, né? Ele fez ficou muito afastado do sexo. Aí quando descobriu o sexo, ele resolveu que nem ia ensinar a mulher dele, se não me engano, Casturba, um nome estranho assim. Para nós é estranho, né? Talvez para ele seja tipo Maria da Silva. Não ia nem ensinar ela a ler e escrever, porque ele queria era ter experiências de luxúria com ela. Depois ele vira meio ascético, enfim, cheio de como diria o Valdo Vieira, cheio de bobagem. Isso é bobagem, bobagem. Tudo é bobagem para o Valdo Vieira, exceto a assistência extrafísica, que, claro, tem consequências no mundo encarnado, do pessoal somado, etc. Mas, então, o Hitler teve mais azar, então era, se não me engano, filho único. Aquela história lá do livro que eu não li, do filme Meninos do Brasil, que então eles tentam recriar toda a situação na qual teria surgido o Hitler original e fazem vários clones do Hitler original, biológicos, né? E colocam em lares mais ou menos parecidos para ver se surge então o novo Hitler, o novo Führer. Mas o Hitler original era um cara até bastante sensível, bastante corajoso. Ele gostava de pintar, era uma pessoa realmente, como é que se diz? Com boas qualidades, era vegetariano, gostava de animais, mas ele tinha uma bronca contra os judeus e ele vai liderar sem tocar, né? Dizem que o Himmler, quando viu pessoas serem executadas e respingou sangue de uma delas, ele vomitou, passou mal, etc. Eram pessoas, os nazistas eram em grande parte pessoas sensíveis, que tiveram a maldição de serem muito eficientes em fazer o que eles achavam que era o certo. Então a minha teoria de que com o véu do esquecimento, com as influências culturais do momento, etc, etc, com as tentações do mundo, sem ter essa perspectiva de longuíssimo prazo, né? Então o Gandhi mais ou menos se saiu bem, não violência, resistência passiva, não me lembro mais o nome dos conceitos, e o Hitler se deu terrivelmente mal, mesmo sendo talvez uma pessoa bastante melhor do que o tiozão do pavê para comer, né? E ainda assim, e tem o exemplo lá do Eichmann, né? Eu sempre brinco, principalmente nos últimos tempos, né? Nas minhas experiências como servidor público, não mais como professor na sala de aula, mas como funcionário de escritório, né? Que eu acho que 99,99% das pessoas não teriam se saído melhor do que o Eichmann. Ou talvez não fossem tão culpados porque não seriam tão eficientes, né? Mas não tentariam sabotar porque achariam que estavam errados. Eles iriam fazer mal feito porque fazem tudo mal feito, né? Mas, então isso me parece que não tem uma boa explicação por que caso haja uma vida antes e depois da morte, por que existe uma vida encarnada tão bagunçada, é um mistério e é possivelmente um indicativo de que é tudo o que há. Enfim, espero estar errado, espero que haja boas explicações e que essas boas explicações sejam verdadeiras, são coisas diferentes. Enfim, eu trago essa mensagem de esperança e conforto a todos
Então, ainda é hoje? Já é dia 10, né? Então, boa noite.